Deixa eu me apresentar. Meu nome é Uziel Garcia. Somos pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Missões. A nossa sede fica no bairro de Belém. Temos congregações em Nova Angra, temos congregação no Ariró, temos 2 congregações em Fortaleza, no estado do Ceará, temos uma no Rio de Janeiro, em Costa Barros, e pela misericórdia do Senhor, ontem eu tomei posse como pastor. No dia de ontem à noite, eu tomei posse de uma igreja aqui no Perequê. Amém? Estamos ali. E eu vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Estou acompanhado da minha excelentíssima esposa, missionária da nossa igreja. Tinha juntado uma caravana para vir aqui hoje. Mas devido a ser dia de semana, algumas trabalham, algumas estudam, e fica difícil, irmãos? Eu espero que vocês entendam. E na próxima oportunidade que vai ter, aí vocês vão estar conhecendo lá o grupo feminino da nossa igreja, que é o Ministério de Louvor. Então eu queria trazer, mas não deu, mas nós estamos aqui, irmãos? Então nós somos de Paraty, sou filho do pastor Irineu Garcia, pastor Garcia da Assembleia de Deus de Paraty, muito conhecido, que já mora com o Senhor Jesus. Tem um irmão que foi pastor aqui no Frade, foi pastor no Perequê, que é o pastor Garcia, pastor Sérgio Garcia, bastante conhecido. E nós fomos nascidos, irmãos, em um berço evangélico, tive esse privilégio. Amém? Antes eu gostaria de ler com vocês, no livro de Romanos, livro de Romanos, algum versículo, só um versículo, para que vocês possam meditar. Livro de Romanos, capítulo 8. O título diz assim: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O versículo 1 ele diz assim: Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senti desejo de ler esse versículo com vocês. Nós somos pastores e nós não temos assim nenhum tipo de recepção de nenhuma igreja, onde o Senhor nos leva, eu irei. Estou até falando para o irmão Wagner, eu tinha colocado no meu coração que eu iria parar um pouco de estar contando meu testemunho, porque além das igrejas que a gente pastoreia, temos o nosso trabalho, o trabalho duas noites, folga duas noites, ali com o irmão Wagner, ali no condomínio Marinas. Sou chefe ali de segurança, o irmão Wagner nos conhece. Então eu comentei que eu iria parar de visitar um pouco as igrejas, devido à nossa luta de trabalho material e trabalho espiritual. E na sexta-feira, hoje seria a última igreja que eu viria. Esse é o nosso pensamento, A Bíblia diz que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus e nem o pensamento de Deus o nosso. Então, na sexta-feira passada, em uma das nossas igrejas, ali em Nova Angra, estávamos ali, Deus usou um vaso, e eu não comentei nada com ninguém, não comentei nem com a minha esposa. Então falei com Deus: Senhor, eu vou parar, vamos parar também de abrir igreja, e vamos ficar nisso que a gente está por enquanto. E à noite Deus usou o vaso lá, uma irmã, e ela entregou o recado, falou que Deus mandou que nos falasse: ai de mim se parasse. Falou: pastor, você mandou falar com o irmão, ai do irmão se parar.
Porque almas, irmãos, têm se rendido aos pés do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa que as coisas só acontecem com os outros. A gente olha uma pessoa aí fora, um traficante, seja o que for, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Vai acontecer comigo, com a família do pastor. Não é isso? A gente acha que as coisas nunca acontecem com a gente. Como eu falei, nascemos em Paraty, de um berço evangélico. Se criamos em Paraty, com 14 anos, eu já era diácono da Igreja Assembleia de Deus de Paraty. Pela necessidade que tinha naquela época de fazermos a obra de Deus. Com 16 anos já dirigi uma igreja lá no bairro chamado Trindade, em Paraty. Dirigimos igreja no Patrimônio, Laranjeira, Pissinguaba. Não sei se vocês conhecem. Então a gente pensa, estamos seguros, nada vai acontecer. E quando, irmão, está indo tudo bem, a gente às vezes esquece de vigiar, a gente às vezes esquece de orar. Sem se preocupar com aquilo que está para acontecer. Não é verdade? E Deus permitiu que acontecesse comigo. Com 17 anos, saí de Paraty, em vez de ir para o Rio de Janeiro, por desobediência, contra a vontade do meu pai, contra a vontade da minha família, da igreja. Entreguei as igrejas, entreguei o ministério, eu falei, eu sou muito novo, e eu não tenho que ficar me preocupando com isso agora. Chamei meu pai, tinha um irmão que me acompanhou, fomos para a cidade do Rio de Janeiro. Muito novo, conheci uma pessoa, a qual eu vim me casar, se casamos, e aí começou a desobediência. Quando nós façamos alguma coisa fora do plano e fora da vontade de Deus. Não é isso? Então, essa palavra hoje, eu me dirijo aos irmãos, me dirijo aos jovens, à juventude desta igreja, os irmãos. E ali, no meio daquela desobediência, me casei. Nesse casamento, tive 3 filhos. E tentando fugir do ministério, tentando fugir de uma igreja, o Senhor me colocou lá também, de frente de uma igreja. Nessa igreja, eu fui consagrado a presbítero, lá no Rio de Janeiro, ainda novo, mas sem direção de Deus, irmãos. Sem direção de Deus. Ali eu conheci e começamos a trabalhar para Jesus. E de repente houve ali uma traição da parte dessa pessoa, a qual me levou a passar por isso tudo que eu passei. Saímos do casamento, entregamos a igreja e saí. Falei que não queria mais ficar na igreja, não queria mais continuar no ministério. O diabo colocou na minha cabeça que eu teria que matar ela. Foi onde eu conheci uma facção criminosa na Vila Kennedy, não sei se vocês conhecem, no Rio de Janeiro. Me ingressei nessa facção criminosa de imediato, irmãos, com 3 meses eu já era gerente do tráfico de drogas. Me deram uma boca para cuidar, lá em Bom Sucesso, chamado Morro do Adeus. E dali eu subi aquele morro, comecei a tomar conta do tráfico de drogas. Isso tudo, irmão, para poder matar a mulher. Então eu tinha uma cachorrinha lá em casa, e por causa dessa cachorrinha eu não consegui matar essa mulher. E quando eu fui para matar ela, eu teria que matar a cachorrinha para poder entrar dentro de casa, que Deus fez com que aquela cachorrinha me estranhasse. E eu gostava muito da cachorrinha, eu fui embora e resolvi deixar isso para lá. Chegando ali naquele morro, irmão, aconteceu muitas coisas. Eu era muito conhecido aqui para cima. E começou a expandir, o tráfico começou a expandir, o lugar qual eu era pastor em Paraty, colocamos ali, tentamos colocar uma filial do tráfico, passamos aqui por esse bairro antigamente, que o bairro era um bairro pequeno, e chegamos aonde? No bairro do Belém, colocamos ali, tentamos colocar uma filial do tráfico também no bairro, onde hoje eu sou pastor, pela misericórdia de nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Seguimos, Mangaratiba, região dos Lagos, e ali nós fomos crescendo, irmãos. Fomos crescendo no tráfico,
e começamos a cada dia se expandir. Então, há pouco tempo, eu estava falando com Deus. Eu falei, Senhor, se tinha uma possibilidade de eu me expandir como instrumento de Satanás, então por que eu não posso me expandir como instrumento do Senhor? Aleluia, louvando o seu evangelho e conquistando almas para o seu reino. Aleluia. Até que veio acontecer, irmãos, e eu sei aqui se vocês já conheceram um líder chamado E, que foi morto, foi assassinado no presídio de Bangu, subiram o morro, pela misericórdia do Senhor, eu consegui fugir, pegaram os dois e prenderam. De imediato queimaram e mataram os dois queimados lá no presídio de Bangu. E eu escapei. Pela misericórdia de nosso Deus, que eu já tinha essa chamada na minha vida. E ali nós, trabalhando ali naquele tráfego, um dia mataram um policial na praça de Bom Sucesso, conhecido como Praça das Nações. Mataram um policial ali, eu era muito conhecido, né? Nesse altura do campeonato, a barba já estava do tamanho dessa gravata, meu cabelo já estava batendo aqui pela cintura, rabo de cavalo, cavanhaque, e mataram esse policial, cravaram uma estaca no peito dele e colocaram meu nome. Eu era conhecido como Bigode. O bigode se transformava na barba, no cabelo, era uma coisa terrível. E ali resolveram me matar. Juntaram um grupo de policiais para poder subir ali no morro, para poder acabar, né, tirar minha vida devido àquele policial ter morrido. É por isso, irmãos, que é bom você evangelizar. Você chegar para esses jovens que estão aí e dizer que tem solução para a vida deles. Existia naquele morro uma senhora chamada Irmã Francisca. Eu creio que hoje ela já dorme com o Senhor na glória. A Irmã Francisca, ela passava na porta daquela adoração, ela olhava para mim e falava assim, pastor, o senhor tem uma chamada de Deus. Eu olhava para o pessoal falando, essa dona é maluca. Ela descia, pastor, o senhor tem uma chamada de Deus. Estão me chamando de pastor, irmão, o tempo inteiro. Quando foi uma ocasião, ela chegou para mim e falou, pastor, eu vim te dar um convite para o senhor ir na igreja. Eu falava, tá bom, dona Francisca, um dia eu vou com a senhora, mas hoje eu não posso ir porque eu estou trabalhando aqui e não posso ir. Ela, mais um dia o senhor vai. Então, irmãos, todo dia, 18 horas, aquela senhora descia aquele morro, chegava lá na porta da adoração, já conhecia o batidinho dela assim na porta. Aquele batidinho suave. Eu falava, irmã Francisca, que está aí. Quando eu abri, eu olhava, pastor, vamos no culto hoje. Eu falava, irmã, hoje eu não posso. Vamos deixar para outro dia. Ela, tá bom, então um dia o senhor vai, você vai. Eu falei, tá bom. E passou um tempo, quando os policiais subiram o morro para acabar com a minha vida, eu já sabia que eu ia morrer. Sabia até a hora que eu ia morrer. Marcaram para 14 horas para subir o morro. Pediram que alguém me avisasse que 14 horas estaria subindo o morro. E eu lembrei da Irmã Francisca. Eu falei, poxa, se fosse 6 horas, eu iria na igreja com ela hoje. Meu pai me deu uma Bíblia, né, pequenininha desse tamanho assim mais ou menos, cenário. E eu falei com Deus ali, eu falei, poxa, aconteceu tanta coisa. Fui pastor, dirigente de igreja, dirigente de congregação, sou filho de pastor. Nisso já estava, irmão, 16 anos longe da minha família. Morando no Rio de Janeiro, né? Minha família aqui em Paraty, família aqui no Belém. E eu falei com Deus, eu falei, poxa, já que eu vou morrer, então eu queria que o senhor falasse comigo, por menos pela última vez. Sei que não mereço, mas me dá mais essa oportunidade, fala comigo. Não peço que o senhor me livra, não. Só quero uma palavra. Eu peguei aquela Bíblia que meu pai tinha me dado, que eu guardava com muito carinho. Eu fiz assim, irmãos, eu abri. Abri assim. Quando eu abri, saiu Isaías capítulo 41, versículo 13. Que diz assim, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo.
Aleluia. Eu li aquela palavra, eu achei para mim naquele momento uma resposta. E me veio a irmã Francisca novamente. Falei, poxa, eu queria receber por lo menos uma oração da irmã Francisca. Os colegas tudo, falei para todos eles, falei, sai, vai embora, me deixa sozinho. Nós tínhamos um túnel que jogava dentro do nosso barraco, cortava pelo muro, saía ali atrás do Hotel Continental que tinha na Avenida Itaoca, ali em Bom Sucesso. Isso aí era um túnel secreto que ninguém sabia. Eu poderia muito bem sair por ali, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Os colegas foram embora. Quando foi 2 horas, gritaram, e o morro está cheio de polícia. Você sabe o que aconteceu, irmão? Deus levou a irmã Francisca lá no barraco. 2 horas da tarde, a irmã Francisca chegou, bateu na porta e falou, pastor, assim mesmo, vamos para a igreja? Eu falei, poxa, irmã Francisca, a senhora está vendo que o morro está cheio, vão acabar com a minha vida hoje, vou morrer, a senhora está me chamando para ir para a igreja? Ela falou, meu filho, vamos para a igreja. Aí eu falei, bom, vou morrer mesmo? Que diferença faz eu morrer aqui, eu morrer no meio do morro, eu morrer lá embaixo? Ainda falei com ela, se eu morrer lá embaixo vai dar menos trabalho para o Rabecão me buscar. Ela falou, então vamos. Ela agarrou no meu braço e falou, mas não abaixa a cabeça não, levanta a cabeça. E eu levantei a minha cabeça, estava com 2 pistolas, uma aqui, estava com um revólver 45 que eu usava aqui. E desci o morro junto com ela, já sabendo que eu ia ser pego. O que acontece? Ela falou assim, o senhor sabe cantar corinho? Eu falei, eu sei. Aí ela falou, então canta um corinho comigo. Aí começou a cantar aquele hino que diz assim, depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará, depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lá verei ao meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. E eu fui descendo o morro e fui subindo polícia. Polícia passava e gritava assim, boa tarde senhora, boa tarde moço, boa tarde senhora, boa tarde moço. E fui passando pelo meio daqueles policial, não sei o que aconteceu, que eles me viram, não me enxergaram. E eu fui descendo, e fui subindo polícia, e ela levanta a sua cabeça e continua cantando. Aleluia. E quando eu conto esse testemunho, irmão, eu me emociono muito. Porque só a gente que vive dentro do problema que a gente sabe. E descemos, irmão, aquele morro, passando por mais de 2.000 polícias. Ela me deixou na Praça das Nações, atravessou um túnel que tem ali comigo, do trem, e me deixou do outro lado. Eu falei, onde é a igreja? Hoje não tem igreja. Aleluia! Eu falei, não tem? Ela, não, a gente não vai na igreja? Ela, não. Eu estava na minha casa, Deus mandou eu ir lá te buscar e te colocar aqui. Agora é contigo e Deus. Aleluia! E eu aproveitei a oportunidade, saí dali e fui embora. Me ingressei em outra facção, na mesma facção nossa, em outro morro. E o Senhor tinha falado para ela. O Senhor falou, avisa ele que é a última oportunidade que eu vou dar para ele. Ela me entregou o recado, eu fui embora. Fui lá para o Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Chegando no Morro do Dendê, eu fiquei uma semana. A gente entregava droga nas delegacias. Eu ia entregar uma droga lá em Bangu, na 34TP. Uma facção contrária nos pegou. Aí começou o nosso problema. Fomos levados lá para Duque de Caxias, um lugar chamado Campos Elíseos. E ali, irmãos, sofremos muito. Eu fui pregado em uma baliza de futebol, pelas mãos, está aqui a marca, eu faço questão que os irmãos conferem. Está aqui a marca do prego, entrou aqui, outro aqui. E fui pregado com essa mão na baliza de futebol. Essa aqui também foi pior. Os irmãos viram.
fui pregado na bola de futebol, tem um tiro aqui de pistola, tem um tiro aqui na perna, tem um tiro aqui nas costas, por causa da desobediência. Aleluia. Escutei quando ele falou, agora deixa o resto que o urubu come. Não sei o que aconteceu, eu sempre fui assim magrinho igual eu sou. Acho que o prego não aguentou meu peso, raiou a montanha e eu caí. Fiquei 2 dias me arrastando no mato, ali em Duque de Caxias. Quando eu fui dar conta, eu estava no hospital Souza Aguiar. Fiquei 1 ano e 8 meses no balão de oxigênio por causa de um tiro que eu tomei aqui no coração. Tem a marca aqui para mostrar para os irmãos. Tomei um tiro aqui nesta perna de fuzil. Fiquei com um parafuso na perna, um parafuso aqui no peito, parafuso na mão, né? Ficou defeituosa. E Deus falou que isso aqui seria um testemunho para contar para a igreja. E o que acontece, irmãos? Depois de 1 ano e 8 meses, eu vi meu pai naquele leito do hospital me orando. Eu vi meu pai orando. Meu pai não foi, eu vi ele em espírito. Ele estava orando por mim lá em Paraty. E o Senhor fez com que eu visse ele lá no hospital na hora daquela oração. E eu tinha falado com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou procurar corrigir a minha vida. Se o Senhor me tirar dessas, já tem 16 anos que eu estou no tráfico de drogas. Então eu não quero mais viver nessa vida. Quando eu falei assim, irmão, do nada eu comecei a andar. Comecei a andar numa muleta, tive alta. Voltei novamente para a boca do fundo do Morro do Adeus. Quando eu tive alta, fiquei lá no tráfego. E o comando que nós tínhamos, que era o geral, ele falou, olha, bigode, lembra daquele terreno lá do Belém? Eu falei, lembro. Ele, pois nós vamos lá fazer a idoração lá, mas tem um problema. Eu falei, o que foi? Durante esse ano e pouco que você estava doente, estão construindo uma igreja. Tem um pastor lá que foi lá, comprou terreno, e esse pastor está construindo essa igreja lá. Então, qual é o teu trabalho? Eu quero que você vá lá e elimine o pastor, e vamos aproveitar a obra para a gente fazer a idoração. Eu falei, então tá bom. Embarquei aqui para Angra, fui para o Belém, né? Tinha falado, falei, vou dar um pulo em Angra, vou ver. Chegando ali no Belém, né? Fui para a casa da minha irmã. Chegando ali na casa da minha irmã, a minha intenção era vir, fazer o serviço, matar o pastor, avisar para eles que estava tudo certo, daqui eu ia para São Paulo e assumir, e seria feita a vontade de Deus. Nessa viagem no Belém, eu tinha um fusquinha azulzinho. Eu chegando ali no Belém, na casa da minha irmã, falei, vou dar um beijo nela, vou lá, vou matar o pastor, vou em Paraty, dar um beijo na minha mãe, e de lá eu vou seguir meu caminho. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu conheci a minha esposa. E entrei ali, ela ficou muito feliz, já tinha quase 17 anos que minha irmã não me via. E ali Deus começou a botar a minha esposa no meu coração. E eu falei com Deus, eu vou ficar com ela, só que eu vou matar o pastor. Depois que eu matar o pastor, eu vou embora. Só que ela era uma mulher de Deus. Ela era da Assembleia de Deus, Ministério Sul-Fluminense. Era líder do grupo das irmãs. Mulher de oração, e Deus falou, está pensando que você vai enganar? Vai não. Minha intenção seria pegar ela, a gente como homem, fazer o que queria e ir embora. Fui lá, olhei a igreja, olhei o local, a igreja já tinha sido levantada. O pastor já estava colocando a telha. E eu falei olhei, passei algumas vezes, olhei o lugar que seria mais adequado. Peguei uma bicicleta, vigiei mais ou menos o itinerário do pastor. Ele morava aqui na rua Cantagalo, ali na Japuíba. Vigiei algum tempo ele em cima da telha.
Toda vez que eu passava ali, eu olhava e estava pregando telha. Quando foi um dia, eu falei assim, hoje o dia dele vai chegar. No dia, irmão, que eu tinha programado, que seria o dia e a hora, quando eu passei lá embaixo, que eu olhei assim para o pastor olhou e falou, moço, espera aí que eu quero falar com você. Eu falei isso, vem mesmo, desce. A hora chegou. Tudo por causa do lugar, irmão. A hora chegou, pode vir. Ele, moço, espera aí. Ele desceu a escada. Ele tinha subido a escada de madeira. Ele desceu, ele olhou para mim e falou assim, moço, toda vez que você passa aqui, Deus me faz te contemplar. E você sabe o que aconteceu? Deus colocou um amor tão grande no meu coração por você, que onde eu estou, na minha casa, seja onde for, eu falo, Senhor, abençoe aquele moço que passa na porta da igreja, Senhor, cuida daquele moço. E eu hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui na tua frente e dizer, o Senhor pode me dar um abraço? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é que eu ia matar o homem? Como que eu ia tirar o homem? Me deu uma tremedeira, eu comecei a tremer, irmão, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Com medo, me deu uma tremedeira, eu comecei a tremer. Ele só está bem. Eu falei, não, tu não pediu um abraço, eu vou te dar um abraço. Mas a minha intenção seria tirar a arma e matar ele. Eu ia tirar nele ali naquele momento. E ele falou, eu te amo, moço. Eu te amo. E para acabar de completar, o pai da minha esposa, ele mora em frente a essa igreja, onde hoje está lá plantado uma igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança. Em frente à igreja é a casa do meu sogro. E Deus foi levando ela ali. Deus levou ela nesse momento. Aí eu falei, poxa, e agora? Aí eu peguei ela, conversei com ela, fomos para o Rio de Janeiro, levei ela para morar comigo no Rio, dentro da boca de fumo, está ela aí, morou na Inovação, tinha tudo enquanto era arma que você podia imaginar, naquela casa, na cintura. E ela começou a ficar preocupada. Eu falei, você está bem? Ela, não estou bem não. Eu sou uma serva de Deus. Eu vim para cá para a gente morar junto, mas estou vendo esse arsenal. Eu abri a porta do armário lá de casa, era arma, tudo enquanto era canto. Eu levava lá na igreja dos crentes, que eu chamava, na igreja dos crentes, descia para tomar cerveja, jogar bola, e ela ficava lá. Quando estava no final do culto, eu ia lá na igreja, pegava ela e levava para casa. Quando foi um dia, Deus começou a botar no meu coração, irmãos, amor por ela. E a gente, quando ama, a gente zela. A gente, quando ama, a gente cuida. E eu falei para ela, o que você se sentiria bem? Eu me sentiria bem se você tirasse aqui de casa. Eu falava, então eu vou vender isso tudo. Ela, não, você não vai vender, porque se não serve para você, não serve para outro. Irmão, eu enchi um saco assim de arma. Quem conhece o Rio Guandu aqui no Nova Iguaçu? Fala assim. Rio Guandu, conhece? Rio Guandu, ali na antiga Rio São Paulo, que joga enciclopédica. Subi em cima daquela ponte. Se tiver algum maluco aqui que quiser mergulhar lá, vai achar um saco cheio de arma lá embaixo. Peguei ela e mudei para Angra. Quando eu cheguei em Angra, irmão, estava o pastor pregando a telha. Pregando a telha. Aí quando eu olhei, ele gritou assim, tu acabando, a última telha. Aí ele desceu, me deu outro abraço e falou para minha esposa, falou, olha irmã, hoje é a inauguração da nossa igreja. Eu ia ficar muito feliz se a senhora viesse aqui e trouxesse o seu esposo. Aí ela ficou o dia inteiro, vamos irmão na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Falei, tá bom, não vou não. Outro dia eu vou. Inaugurou a igreja, quando foi na outra semana, ela me chamou para ir, aí eu falei para ela, tem a camisa de manga comprida aí? Ela falou, tem. Tem a gravata? Ela falou, tem. Então passa para mim uma camisa, passa uma gravata que eu vou contigo na igreja.
Ela passou, acho que foi a roupa mais feliz que ela passou, foi essa. Quando foi à noite, irmão, 4 horas eu já estava prontinho. Agora o culto começa às 7 horas, eu falei, tá bom, eu estou pronto. Irmão, e para a honra e glória do santo do Senhor, eu entrei naquela igreja. O diabo fez de tudo, o diabo fez muitas coisas para que a gente não pudéssemos ir. Mas eu fui naquela igreja. Aleluia. Quando eu entrei dentro daquela igreja, o pastor que estava lá, mesmo que iria morrer, ele se levantou e falou assim, igreja, vamos ficar de pé, porque hoje está tendo uma festa no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu entrei, irmãos, eu não queria entrar, mas eu tomei um salavanco tão grande assim na porta da igreja que fui cair sentado lá perto do púlpito. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, Ele tem a hora para trabalhar na sua vida. Aleluia. Às vezes você tem chamada para o ministério de louvor, você não quer ir. Você tem uma chamada ministerial, você não quer ir. Você tem uma chamada de evangelismo, você não quer ir. Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele leva. Né? Nem que você tenha que tomar tiro, nem que você tenha que ser pregado, nem que você tenha que ter os dentes tudo arrancado com alicate. Né? A boca toda arrancada de alicate, as unhas do pé tudo arrancado com alicate. Aleluia. Nem que seja nessa situação você vai. E ali, irmãos, quando ele fez o convite, eu levantei a minha mão, aleluia, e voltei para Jesus. Aleluia! Aleluia! Voltei para Jesus. Quando eu voltei com ela para o Rio, irmão, eu já estava 50% liberto. Porque pelo menos não estava mais no tráfico, não estava mais usando droga. Porque naquele culto o Senhor me libertou da droga, o Senhor me libertou do cigarro, o Senhor me libertou, aleluia, do alcoolismo. Eu entrava com ela, falava para ela se tinha um bar lá, que eu falava, vamos no bar do crente. Era todos os dias. Chegava no bar do crente e falava, agora você pode comer. Ela comia à vontade, ela deitava e enrolava. Quando terminava era a minha vez, eu ia para o botiquinha, ficava na porta me esperando, eu tomava 2 cachaças e 2 cervejas. Para ela ir. Naquele culto, irmão, o Senhor me libertou disso. Naquele culto. Quando eu voltei com ela para o Rio, eu já não era a mesma pessoa. Tanto que nós conhecemos uma igreja, e eu passei a frequentar essa igreja com ela, mas ainda tomava cerveja. Ainda tomava cerveja. Quando foi um dia eu tomei um porre, irmão, mas tão grande. E ela tinha marcado com o pastor para ir lá em casa fazer uma visita. E eu falei com ela, eu falei, poxa, logo por que você não falou com o pastor aqui que eu não tinha bebido? Aí tentei dormir, tentei comer bala de hortelã, mas não deu jeito. Eu fui 3 horas certinho com o pastor lá em casa. Aí o pastor falou, eu vou orar por você e eu quero que você vá na igreja à noite. Ele ainda falou assim, falou, bandido tem palavra. Falei, crente, se o senhor falar que vai, o senhor vai. Se o senhor falar que eu vou. E fui, irmão, para aquele culto à noite, melhorou. Aí eu fui e falei comigo, falei, vou botar uma gravata, um paletó, que quando chegar lá eu quero pregar. Cheio de cachaça, bêbado. Chega lá, eu quero pregar. Aí, fomos para a igreja, sentei lá, todo me sentindo, todo metido. Eu falei, eu quero pregar. Se ele não mandar eu pregar, nunca mais eu volto aqui nessa igreja. E fui. Cheguei lá, sentei, e dava vamos ver. Eu levantava a cabeça e fulano. Eu falei, tá bom. Se não me chamar, eu não vou mais. Irmão, quando foi 8h30, ele, irmão, vamos ficar de pé. Ele falou, olha, entenda quem quiser. Foi a palavra que ele usou. Mas Deus está mandando eu fazer isso. Entenda quem quiser. Moço, vem aqui, vem falar de Jesus. Deus ouviu o que você falou com ele. E ele falou comigo aqui agora que você vai ministrar a palavra.
Irmão, mas me deu uma tremedeira. Eu peguei a Bíblia, a mesma que meu pai tinha me dado. Cheguei lá e falei, caramba, o que eu vou falar aqui? Igreja cheia, dia de domingo, não foi, né? Dia de domingo, a igreja cheia. Eu fui lá, peguei, irmão, Deus ouviu. Então você vai pregar. Você vai pregar. Aí eu tentei questionar, eu falei, mas Deus, você sabe que eu estava brincando? Você vai pregar. Não é isso que você queria? Se isso é a ferramenta que faltava para você ficar dentro da igreja, então essa ferramenta vai ser completada hoje. Então você vai pregar. Eu também não corri não, irmão. Cheio de cachaça, eu estava bêbado, eu fui assim, ó. Não foi? Minha esposa aí. Cheguei lá, irmão, falei, e agora? A perna começou a tremer, a mão começou a tremer. Eu fui lá e comecei, né, irmãos? Falei, olha, a Bíblia diz que Jacó segurou o anjo. Você sabia que Jacó segurou o anjo? Aí a igreja assim, eu falei, então esse mesmo anjo agora vai me segurar. E a partir de hoje eu nunca mais vou largar esse anjo. E a partir de hoje esse anjo nunca mais vai me largar. Aleluia! Nunca mais! Esse anjo vai embora. Aleluia! Se o pastor Fernando não puxasse, Deus vai então, eu estava falando até agora. Aleluia! E ali, estava ela no culto. Foi um pregador de fora, eu não conhecia, ele também não conhecia a gente. Aí esse pregador interrompeu a mensagem. Ele no meio da pregação, esse pregador interrompeu a mensagem e falou assim, minha irmã, apontou para o lado dela, vem aqui na frente. Aí olhou para mim e falou, meu irmão, o senhor também, vem aqui na frente. Eu não sei nem se vocês se conhecem. De repente vocês são até um casal. De repente vocês não se conhecem. Porque eu não conheço você e nem conheço você. Mas olha, o mesmo recado que Deus mandou dar para a senhora, para você, o Senhor mandou dar para você. O Senhor mandou falar para vocês dois. Pegar sua mala e voltar para aquela cidade da onde você nunca deveria ter saído. Aí chegamos em casa, sem recursos, sem dinheiro. Eu falei com ela, o que nós vamos fazer? Ela falou, se o senhor mandou ir, nós vamos. Eu arrumamos a mala para ir embora para Angra. Chegamos lá, eu falei, como é que eu vou embora? A pé daqui em Angra eu não vou aqui é longe. Estava cheio de bolsa, cheio de sacola, a pé eu não vou. Aí é onde o diabo bota na cabeça, né? Só mais uma vez. Dá mais um assalto. É para Angra duro. Eu já estava entendendo, irmão, a voz do Espírito Santo. E falei com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor vai dar um jeito. Se for da sua vontade para nós voltar para Angra, o Senhor vai nos levar. Fiquei em pé no meio da rua. Veio um carro, parou. Estava meio despercebido. O motorista daquele carro desceu e falou para mim assim, o senhor é daqui? Eu falei, não, sou lá de Angra. Ele, poxa, eu tenho uma vontade tão grande de conhecer Angra. O senhor vai quando para Angra? Eu falei, se eu pudesse ontem, eu ia ontem. Ele, por que o senhor não foi? Eu falei, porque eu estou cheio de sacola, não tenho dinheiro. Como é que eu vou? Aí, então nós vamos agora. Eu cheguei em casa, contei para minha esposa, filha, arruma a mala. Aí ele apareceu e falou, vamos marcar para nós sair daqui 5 horas da manhã. Aí eu falei, tá bom. Cheguei na feira com ela na Vila Kennedy. Falei, poxa, cheguei em Angra do Rio. Aí quando eu olho assim na barraquinha, assim no chão, assim uma nota, irmão. Peguei aquela nota, botei no bolso, falei, bom, pelo menos para comprar o pão quando chegar lá eu já tenho. Aí eu olhei, deu 5 horas, o cara não apareceu com o carro, deu 5h30, deu 6 horas. Mas eu já tinha achado aquele dinheiro, né?
Eu falei com ela, falei, minha filha, vamos embora de ônibus. Vamos de ônibus. Quando eu estou saindo, quem chega? O rapaz do carro. Fala, demorei, o carro não quis pegar, não sei o quê. Irmão, nos deixou aqui em Angra. Glória a Deus, aleluia. Nos deixou aqui em Angra. E aqui em Angra, irmão, eu com aquela ansiedade, né, de evangelizar, aquela ansiedade de ganhar alma para Jesus. Aleluia. Conheci o ministério. Até hoje Deus não deixou eu ficar com aquele pastor. Ele é muito meu amigo, a gente se abraça. E a igreja dele, por incrível que pareça, o Senhor me colocou em frente à igreja dele assim, olha. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Chegando nessa igreja, eu era presbítero, ali fui recebido como auxiliar de trabalho, começamos a fazer a obra de Deus, né? De imediato o Senhor me deu uma igreja para dirigir na banqueta, o pastor me colocou como segundo dirigente dele, e nós começamos crescendo espiritualmente. Aleluia. O meu presbitério foi reconhecido, fomos consagrados pela misericórdia de nosso Deus, a evangelista, já tinha feito seminário lá em São Paulo, já estava tudo certinho, e pela misericórdia do Senhor fomos consagrados a pastor. Aleluia. Estamos aí, irmão, fazendo a obra do nosso Deus. Então a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne e não anda segundo, aleluia, mas segundo o Espírito. Então, irmão, irmã, jovem, juventude, nunca pensa que as coisas não podem acontecer com você. Seja um bom filho, seja uma boa filha, obediente. Seja aquela filha que a mãe gostaria de ter, aquele filho que o pai gostaria de ter. Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, porque se você honrar o teu pai, você honrar a tua mãe, você terá os dias prolongados na face da terra. Aleluia. E não há necessidade, irmão, de passar aquilo que eu passei. Não tinha necessidade. Se eu tivesse obedecido a liderança da igreja, se eu tivesse obedecido o meu pastor, se eu tivesse obedecido o líder da mocidade, não vai. O que você vai fazer lá? Não, eu quero ir. Aleluia. Então, jovem, cuidado. Ame seu pastor, cuida do seu pastor. Eu estava falando com a igreja esses dias. O pastor, a igreja quando precisa, aleluia, que está sentindo uma dorzinha, que está passando aquele momento triste de depressão, ela tem o ombro do pastor para encostar, chorar e ser abençoado. Mas muitas das vezes, irmão, o pastor procura uma pessoa para encostar a sua cabeça e chorar, não tem. Aleluia. Então, seja companheiro da sua liderança, né? Nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo aí, né? Está difícil, irmão. Hoje está difícil para a juventude, está difícil para o jovem, não é verdade? Então, irmãos, eu vim aqui para compartilhar com vocês esse momento difícil que eu passei para servir para a experiência, né? Para ter passado, ter contado meu testemunho, e através desse testemunho, almas, irmão, têm se rendido aos pés do Senhor. Eu tenho visto traficantes aceitando Jesus, tenho visto pessoas que é viciadas em droga e tóxico, né, sendo liberto pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Né? Eu deixo para vocês essa palavra. Quando vocês puderem, vocês lerem. Medita nessa palavra. Que diz assim: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então deixe o Senhor cuidar de você. Quando chegar aquela palavra, vamos ali, vamos conhecer aquilo ali, vigia. Pensa naquilo que você tem, pensa na educação que você tem espiritual. Geralmente esse testemunho é mais para a juventude. Né? Eu tenho vontade de experimentar isso, vontade de experimentar aquilo, não vai fazer mal. Tá? Mas esse experimentar que o diabo usa.
Então que Deus possa assim, irmão, abençoar vocês. Estamos aqui com a igreja aqui pertinho de vocês, aqui no Perequê. Nossos cultos ali é terça, quinta e domingo. Temos aqui no Ariló, que é quarta, sexta, sábado, libertação e domingo. Temos lá no Belém, que é terça, quinta e domingo. E temos na Nova Angra, que é quarta, sexta e domingo. Amém? Amém. Então que vocês possam orar pelo pastor Garcia, tá? E eu agradeço, sim, essa oportunidade. Que essa experiência que eu contei para vocês, né, venha servir para a edificação da vida de vocês. Porque de mim Deus teve misericórdia, mas muitos não têm essa oportunidade. Né? Quem toma um tiro de pistola, 380 no peito, no coração, esteja aqui falando com vocês. Amém? Então acautelai-vos. Tomar cuidado. Aquela amiguinha que chega, faz mal. Né? Aquele amiguinho que chega e não faz mal. Tá? Isso aí pode gerar um problema grande, ou talvez maior daquele que aconteceu comigo. Hoje, irmão, Deus me deu tudo de novo. Aleluia. Deus me deu uma esposa. Né? Me deu 4 filhos homens. Né? Aquela família que eu tinha lá, surgiram 3 filhos. Osiel Garcia Júnior, que hoje está com 32 anos. Zilda Florença Barbosa Garcia, que está com 28. Né? Tem um que tentou puxar o pai, que está preso na penitenciária de Japeri. Lá eu tenho 5 netos. E aqui o Senhor me deu 4 filhos. 4 filhos. Amém? Hoje eu tenho a minha família de volta em Paraty, minha mãe. Está lá com 85 anos. Tem meus irmãos. Meus filhos lá do Rio, fiquei 18 anos sem ver. Fui ver agora, mês passado, não foi? Mês passado que o Senhor permitiu que eu fosse lá. E domingo que vem estamos vindo para cá, para conhecer a nossa igreja. Né, conhecer o que Deus tem feito conosco. Amém? Amém. Então, quando vocês orarem, ora pelo pastor Garcia. Porque agora o Senhor está fazendo assim, você foi juro, então agora você vai pagar com juros e correção monetária. E agora vai pagar com juros. E está assim, a obra nossa está crescendo cada dia. Estamos orando a Deus para enviar obreiro. Na verdade, Deus vai enviar, está enviando. A mesma dia que vocês tiverem a disponibilidade, quiser nos visitar, será uma honra. Amém? Então essa é a minha palavra para vocês. Que vocês possam observar cada detalhe que eu falei com você. E saber que ninguém é super-homem sem Deus. Né? Nunca pensar que você vai conseguir sem Deus. Porque sem Deus, irmão, nós não vamos conseguir nada. Amém? Então ame a sua igreja. Ame a sua igreja, sua liderança. Tudo que vier na sua mão para fazer, vocês possam fazer com carinho e fazer com amor. Amém? Hoje estou aqui falando com vocês. Mas muitos não vão ter e não estão tendo essa oportunidade. E muitos estão descendo a sepultura aí com 15, 16, 18, 20 anos. Na verdade, não vão ter a oportunidade de arrependimento e o pior, estão perdendo a sua salvação para o diabo. Não é verdade? Então que vocês possam ser uma bênção, assim como vocês têm sido. Amém. Obrigado pela confiança. Amém?